Quais são os favoritos da Série B nessa 23ª rodada em que temos Coritiba e Remo pela frente, temos o Paysandu enfrentando o Operário, Goiás tentando retomar suas vitórias e o Vila Nova tentando emplacar uma sequência aí absurda. Vamos ver os favoritos para cada um dos 10 jogos da Série B nessa 23ª rodada, então vambora, mete em marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Antes de mais nada, confere se você está inscrito, estamos aí tentando chegar na marca de 90 mil inscritos, então se você está sempre assistindo aos vídeos e não está inscrito ainda, dá uma conferida, clica no inscreva-se, é de graça, deixe sua curtida porque hoje a gente vai falar, meu irmão, sobre os 10 favoritos dos jogos. Não adianta ficar bolado comigo, eu vou falar quem é favorito, não quem vai ganhar, beleza? Eu não sou vidente, tem uma galera que fica boladaço. Pô, Diogão, tu falou que ia vencer e não venceu, cara. Aqui a gente fala de probabilidades, né? Quem tem mais chance de vencer e quem tem mais chance de perder. Mas o futebol não é uma ciência exata. Se fosse, né? A gente não gostava, né? Porque ia ser bastante chato. Então vamos lá. Aqui está a tabela no ar da 23ª rodada. Esses são todos os jogos: Atlético e Chape, Criciúma e Novo Horizontino, Coritiba e Remo, Goiás e América, CRB e Atlético, Paysandu e Operário, Ferroviário e Volta Redonda, Cuiabá e Atlético, Botafogo e Vila, Avaí e Amazonas. No final do vídeo, depois que eu analisar os jogos, eu vou fazer as minhas apostas na KTO, beleza? Então se você quiser ver as apostas que eu vou fazer, que eu tenho que analisar aqui junto com vocês o vídeo, você pula pro final, beleza? Fica até o final do vídeo aí, porque lá vão ter as apostas que eu vou fazer na KTO, que obviamente não são recomendações de aposta, né? São só as minhas apostas. Vamos lá, Atlético e Chapecoense, cara. O Atlético e a Chape tem jogos muito importantes, né? O Atlético tentando ali se afastar da zona do rebaixamento. O Atlético tá a 3 pontos da zona do rebaixamento, não pode entrar nessa rodada, porque tem mais vitórias do que o Volta Redonda. A Chape tá numa fase impressionante, a Chape é um dos melhores times nas últimas rodadas, aí a Chape tá com um aproveitamento absurdo. Fora de casa não é o ideal da Chapecoense, mas ela tem conseguido empates, pelo menos tem conseguido jogar bem. Nesse jogo aqui, pra mim, a Chapecoense é favorita diante do Atlético. O Atlético que caiu muito de rendimento, não vence 5 partidas. Desde que deu aquela disparada, você deve estar na mente assim, pô, mas o Atlético venceu um monte de gente. Sim, mas já fazem 5 rodadas que ele não vence ninguém, enquanto a Chape tem feito ótimos jogos. Pra mim, a Chape é a favorita. Criciúma e Novo Horizontino, um dos principais jogos. Esse jogo é hoje, no dia que eu tô lançando o vídeo, na sexta-feira, dia 22. É um jogo importantíssimo. O Criciúma pode entrar no G4, dormir no G4 na sexta-feira, tá? Você que tá vendo no sábado já sabe o que aconteceu. Mas o Criciúma, ele tá ali a 3 pontos do Novo Horizontino. Se ele vence, ele empata em número de pontos, mas passa em número de vitórias. Então não depende de saldo de gols. Vencendo o seu jogo no Heriberto Rios, se a torcida Cavoeira vai lotar provavelmente o estádio, o Criciúma passa o Novo Horizontino e o Novo Horizontino sai do G4, coisas que eu tô falando pra você que vai acontecer há um tempo, tá? O Novo Horizontino não vem jogando bem, são 4 jogos sem vencer, enquanto que o Criciúma tá numa disparada, né? O Criciúma também tá em alta, enquanto o Novo Horizontino tá em baixa. Nesse segundo turno, o Criciúma pra mim é favorito, mas pro Novo Horizontino o empate é bastante válido, tá? O empate é bom pro Novo Horizontino. Então, meu irmão, mantém ele no G4. Se o Novo Horizontino empatar, ele não sai do G4 nessa rodada. Então, o Novo Horizontino vai pra empatar. Muito cuidado nesse jogo aqui. Coritiba e Remo. Acho que o principal jogo da rodada é esse, né? O Coxa podendo disparar de vez rumo ao acesso e até ao título, né? E o Remo tendo ali uma oportunidade de não entrar numa crise absurda. Por que eu tô falando isso? Vamos lá. O Coritiba, ele pode colocar... Ele, nesse momento, tá 8 pontos do quinto colocado, que é o próprio Remo. O Coritiba vencendo, ele coloca 11 pontos do quinto. Só que isso deve mudar, porque se o Remo perder o jogo, ele deve ser ultrapassado por alguém aqui. E aí o Coritiba indo a 45 pontos, o quinto colocado ele deve ficar ali com 36 pontos, então ele coloca aí 9 pontos, né? Coloca um pontinho a mais do quinto colocado, e aí é uma gordura absurda. Então pro Coritiba vai disparar e vai tirar o Remo da competição com ele, né? Ou seja, o Remo não passa mais o Coritiba se o Coritiba vencer hoje. Agora, pro Remo é muito ruim, porque se o Remo perde esse jogo, por que seria um desastre? O Remo pode terminar essa rodada na 10ª posição, rapaziada. Se o CRB vence, se o Cuiabá vence, se o Avaí vence, se o Criciúma empata e se o Vila Nova empata, eles passam o Remo, em caso de derrota do Remo. Então, olha o desastre, o Remo iria para a 10ª posição. Ainda estaria próximo do G4, mas iria para a 10ª posição. E quando você olha a tabela e vê o Remo na 10ª posição, isso é muito ruim pro ânimo do clube, né? Pro ânimo do time, que o Antônio Oliveira já não tá muito lá com moral, né?
Agora, se o Remo vence, muda o patamar. Ele pode entrar no G4. Ele não consegue passar a Chape tem 3 vitórias a mais que o Remo. O Remo é o rei dos empates, o time que mais empatou. Mas o Remo vencendo, ele vai a 37 pontos. Se o Novo Horizontino perder o seu jogo ou empatar, o Remo tem possibilidade de passar o Novo Horizontino. Então é um jogo que pelo menos mantém o Remo próximo do G4 se ele vencer ou empatar. O empate não é ruim. E contando com o fato do Remo ter empatado em casa com o Botafogo, ele precisa recuperar esses pontos fora de casa. Agora, tá sem Pedro Rocha e tá sem Cantígio, né? Então, tá com desfalques importantes. O Remo vai enfrentar a melhor defesa do campeonato. Então, assim, pra mim, o favorito é o Coxa. A torcida Coxa Branca já vai lotar o estádio. O Couto Pereira deve estar com todos os ingressos vendidos até sábado. Goiás e América. Cara, o América tá 8 jogos sem vencer, né? E o Goiás tá naquela fase ruim que a gente já sabe, vem de derrota no Clássico. Precisa dar uma resposta pra essa torcida. Pega um América que talvez seja o time mais frágil, não o mais fraco, mas o mais frágil do momento na Série B, psicologicamente e até tecnicamente. O América tá numa baixa impressionante. No último jogo, deu um ânimo pro América, né? O América perdia por 2-0 para o Amazonas, conseguiu um empate que foi heróico, um empate com sabor de vitória fora de casa, conseguiu 2 gols no finalzinho ali. Pode ter dado um ânimo a mais para esse time do América, né? O psicológico pode ter melhorado um pouco, enquanto que o do Goiás tá em baixa pela derrota no Clássico, o Goiás vem impressionado. Embora o Goiás tenha aqui uma boa gordura, são 7 pontos pro 5º colocado, o Goiás precisa dar uma resposta pra sua torcida, tá? O Goiás é favorito. CRB e Atlético. Cara, pro Atlético Paranaense é um jogo crucial pra ele não entrar na mira do Z4. Se o Atlético perde e 2 times aqui do Z4 vencem, o Atlético termina a rodada a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Atlético não deve subir esse jogo aí. Se ele vencer, ele fica tranquilo, né? Ele vai ficar naquela faixa de Série B que não sobe nem desce. Pro CRB é um jogo crucial, tá? Em questões de acesso. O CRB tá próximo do G4, são 5 pontos, mas vencendo esse jogo diante do Atlético, ele vai dar um salto na tabela, vai se aproximar ainda mais do G4 com toda certeza. E, meu irmão, tem na próxima rodada mais um jogo em casa diante do Paysandu. Esses 2 jogos são um combo pro CRB. É o combo da felicidade, tá? Se o CRB vence esses 2, ele com certeza entra na briga pelo acesso, começando por esse diante do Atlético. O Atlético joga melhor fora de casa do que em casa, só que o CRB joga muito melhor no Rei Pelé. Então acho que o CRB é favorito para esse jogo. Paysandu e Operário, confronto direto. Se o Operário empata ou vence, o Paysandu esquece. O Paysandu não passa mais o Operário nessa Série B. Muito improvável, o Operário iria 30 pontos, 9 pontos na frente do Paysandu. Agora, se o Paysandu vence, ele tem boa probabilidade de sair da zona do rebaixamento, tá? América, Volta Redonda e Botafogo teriam que tropeçar e o Paysandu vencer o Operário. Além disso, ele iria 24 pontos e colaria no próprio Operário, puxaria o Operário para uma briga. Por que isso é importante? Nesse momento, são 5 times brigando para uma vaga na Série B do ano que vem, ou seja, desses 5 times aqui, América, Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas, nesse momento só um vai escapar, né? Porque o Atlético já deu uma disparadinha de leve. Atlético, Goianiense, Paranaense e Operário, então, estão mais distantes ainda. Mas se o Paysandu vence o Operário, ele puxa mais um time para essa briga. Então, abre mais uma vaga na Série B do ano que vem. Para mim, o Operário vai ter muita dificuldade na Curuzu. O Paysandu é favorito. Ferroviária e Volta Redonda. A Ferroviária, a líder do segundo turno contra o Lanterna do segundo turno. Nos últimos 3 jogos, a Ferroviária venceu os 3. O Volta Redonda perdeu 2 e empatou 1. Bota a Ferroviária na liderança do segundo turno e Volta Redonda na lanterna, ferrinha, jogando muita bola, é a favorita nessa partida. Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também em péssima fase, vai ter muita dificuldade. Cuiabá precisando da resposta, porque se o Cuiabá não vence esse jogo, também vai entrar naquele limbo de não sobe, não desce. Cuiabá tem que vencer e é favorito pra mim aqui. Atlético vindo em má fase, né? Atlético tá aí, tem uma vitória só nos últimos 5 jogos. Botafogo e Vila Nova, que jogo doidão pra gente analisar, né? O Vila com Paulo Turra aí tá vindo de 2 vitórias, né? Venceu o Paysandu, venceu muito bem o Goiás. E esse é o jogo da afirmação do Vila Nova, né? O time engatou aqui 2 vitórias, colou no G4. Se vencer esse jogo, ele pode terminar no G4, tá? Ele pode passar Remo se o Remo tropeça. E se o Novo Horizontino perde, o Vila Nova vencendo, ele passa os 2. Já vai saber o que vai acontecer aqui, tá? Quando ele chegar aqui na segunda-feira, ele já vai saber se pode ou não entrar no G4. O Botafogo corre atrás para sair do Z4. O Botafogo vem de um bom empate com o Remo. O Vila, pra mim, é favorito aqui. Avaí e Amazonas. O Avaí em crise financeira, né? Porque dentro de campo o Avaí tá jogando muita bola. Só que
A rapaziada ali tá sem salário, nem treinaram na quinta-feira, né? Os jogadores protestaram, não estão concentrando, só que o Avaí tá jogando bola, né? Vem de 4 jogos sem perder, os caras estão no direito deles de protestar sem salário. Eu, você, qualquer um, se tivesse sem salário estaria boladaço, mas eles estão jogando. Então tem meu respeito os jogadores do Avaí e são favoritos diante do Amazonas. Agora vamos para as nossas apostas, tá? Diante disso que eu falei, cara, dá pra gente botar aqui a nossa múltipla. Lembrando, cara, que a gente tá aqui na KTO, tá? KTO, casa de apostas que patrocina o torcedorismo. Se você quiser fazer sua conta na KTO e pegar o mesmo bônus que eu vou pegar agora aqui nessa live, nesse vídeo, você faz a sua conta aqui no primeiro link dos comentários. Eu vou comentar aqui embaixo com o link. Então, se você fizer a sua conta na KTO, responde aqui. Fiz minha conta agora, Diogão, que eu vou dar um agradecimento aí no chat pra você, nos comentários. Faz a sua conta aí, mas óbvio que só se você for maior de 18 anos e aposte com responsabilidade, você vai ver aqui. Vamos lá. Vamos de múltipla de Goiás nessa rodada. Vamos colocar aqui também a Ferroviária, vou acreditar no líder do segundo turno. Vou acreditar aqui também no Avaí. E vou acreditar no Criciúma, tá? Vou dar essa ousada aqui. Aí se liga como ficou o nosso bilhete aqui. Nosso bilhete ficou com essas 4 múltiplas. E aí na KTO você tem esse aumento de 10% aqui, meu irmão. Muito bom. Você clica aqui que você quer aumentar a sua odd, obviamente. Então a nossa odd de 13 passou para 14. Vamos botar R$5 nessa odd aqui. Se a gente ganhar a nossa aposta, a gente vai para R$72 com R$5. Então é isso. Aposta feita. Lembre-se, cara, aposte sempre com responsabilidade. Nunca ponha muito dinheiro que você não pode perder. E é só para maiores de 18 anos. Beleza? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo os placares dos jogos. Quem você acha que vai vencer, quem você acha que vai ser líder, quem vai terminar no G4, no Z4. Tamo junto, meu irmão. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!